Olá, hoje vamos mergulhar na história do Bruno Araújo. Ele é consultor imobiliário na zona do Porto e à primeira vista pode parecer só mais uma história de sucesso. Mas acreditem, o percurso dele é tudo menos convencional. Vamos perceber porquê. E é logo aqui, com esta citação, que tudo começa a fazer sentido. Estas palavras do próprio Bruno dão o tom para tudo o que ele faz. Um serviço que é, acima de tudo, humano e pessoal. É a base de tudo. Então, o que temos aqui? No papel, Bruno Araújo é um consultor imobiliário com mais de 5 anos de experiência. E a sua missão é, na verdade, muito simples, mas super poderosa. Ajudar a transformar a casa de sonho de um cliente em realidade. E como? Com um serviço totalmente personalizado e um compromisso a 100%. E se há dúvidas sobre se ele tem sucesso, bem, os resultados falam por si. Este prémio de primeiro lugar em faturação mostra bem a sua eficácia num mercado que é, convenhamos, super competitivo. Mas a grande questão é, o que o torna tão eficaz? A resposta não está só nestes últimos 5 anos. E é aqui que a história dá uma volta completamente inesperada. Antes de sequer pensar em casas e vendas, o Bruno dedicou quase 20 anos da sua vida a uma área que não podia ser mais diferente, a saúde. Uma mudança tão radical como esta faz-nos logo perguntar, mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Olhem bem para esta linha do tempo. De 2001 a 2019, são quase 18 anos como técnico de saúde. 18 anos! E depois, a partir de 2019, uma viragem total para o imobiliário. Não estamos a falar de uma experiência rápida, mas sim de 2 carreiras a sério, longas e com muita dedicação. Agora, o que é mesmo fascinante é este contraste. De um lado, temos o cuidado ao paciente, o apoio terapêutico, coisas da saúde. Do outro, a relação com o cliente, a orientação de investimento no imobiliário. À primeira vista parecem 2 mundos que nunca se iriam cruzar. Mas a chave do sucesso do Bruno está precisamente na ponte que ele conseguiu construir entre eles. Então, como é que estas peças todas se encaixam? É que as experiências do Bruno no desporto e na saúde não são só uma nota de rodapé no currículo dele. Pelo contrário, são o verdadeiro alicerce da sua forma de trabalhar no imobiliário. Vamos ver como isto funciona na prática. Pensem nisto. Durante mais de 15 anos, o Bruno foi jogador, treinador e até árbitro de basquetebol. Num campo, não se aprende só a lançar ao cesto. Aprende-se o que é a força de uma equipa, aprende-se a pensar estrategicamente e a liderar. E são exatamente essas lições que ele hoje aplica a gerir as suas equipas e as negociações. E depois, claro, vêm os 17 anos como técnico de saúde. Foi aqui que ele aprendeu a lidar com pessoas em momentos de enorme vulnerabilidade. Ele viveu a alegria de dar boas notícias e a angústia de dar um diagnóstico difícil. E com isso, aprendeu a ter uma empatia e um apoio que não se abalam. E esta frase, uau! Esta frase resume tudo de uma forma tão poderosa. Festejava e sofria com a pessoa que atendia. Isto mostra uma empatia que vai muito para além do profissional. É uma conexão humana, genuína, que foi forjada na saúde e que ele agora leva para cada cliente no imobiliário. Então, com toda esta bagagem de vida, o Bruno não criou apenas uma filosofia de trabalho. Ele foi mais longe e criou um sistema prático. Um método que ele chama de a mão para o sucesso, que é basicamente um modelo de 5 pontos que guia todo o trabalho dele e da sua equipa. E a chave está mesmo aqui. Os 5 pilares são estar sempre a aprender, cuidar da rede de apoio, inovar, seguir os melhores exemplos e, talvez o mais importante, ter uma ideia que faça a diferença. E é neste último pilar que a experiência dele na saúde brilha mais. A sua grande ideia diferenciadora é esta: a equipa multidisciplinar no imobiliário. Pensem num hospital. Quando alguém precisa de ajuda, não vai apenas um médico, vai uma equipa inteira de especialistas, certo? O Bruno pegou nesse modelo e aplicou-o ao imobiliário. Ou seja, não se está a contratar uma pessoa, mas sim uma equipa inteira de peritos a trabalhar em conjunto. É genial. Certo. Mas no final do dia, o que é que tudo isto, a carreira na saúde, as lições do basquete, a filosofia dos 5 pilares, o que é que isto significa para a pessoa que está a pensar comprar ou vender uma casa? Significa uma promessa de um serviço que é simplesmente diferente. E a pergunta que o próprio Bruno faz resume tudo na perfeição. Que cliente não quer um serviço assim? É uma pergunta retórica, claro, mas que vai direto ao ponto do valor que ele oferece. Um serviço completo, de equipa, baseado numa empatia real e com o apoio de especialistas em várias áreas.
No fim de contas, todo este percurso tão invulgar leva a uma promessa que é simples, mas cheia de força. O seu sonho começa aqui. E isto não é só um slogan. É a conclusão lógica de uma carreira inteira dedicada a servir pessoas, seja num hospital ou no processo de encontrar a casa perfeita. E isto deixa-nos a pensar, quantas outras áreas podiam beneficiar de uma abordagem tão profundamente humana?